Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a fluoretação que ocorre em água. Bom, vamos falar um pouco sobre o flúor. O flúor, ele é um elemento químico natural, encontrado na natureza, como em solo, água e alimentos, que desempenha papel importante no controle da cárie dentária. Ele reage com elementos eletronegativos, possibilitando a formação de grande número de compostos orgânicos. Lembrando que o flúor ele está presente lá na família 17, a antiga família 7A. Ele faz parte da família dos halogênios. Na natureza, ele encontra-se associado ao cálcio, fósforo, alumínio e silicatos. Na água, a presença dele ele encontra-se em variadas concentrações. Já em alimentos, ele faz parte da ingestão proveniente de dieta e varia de 0,2 a 1 partes por milhão, como por exemplo, ele está presente em chás, legumes e raízes. Então, o flúor, ele é o 13º elemento mais abundante no solo e o 15º no mar. Apresenta grande afinidade pelos metais bitrivalentes, como o manganês, o ferro e cálcio, característica que favorece sua fixação nos organismos vivos. É o elemento quimicamente mais reativo de todos os íons carregados negativamente, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Como consequência, nunca é encontrado na natureza em forma pura, mas sim em compostos, os fluoretos. Então, isolado, o flúor ele é um gás que possui odor irritante. Então, os fluoretos, eles são compostos químicos formados pela combinação com outros elementos encontrados em toda parte, no solo, no ar, na água, plantas e vida animal. Isso explica porque muitos alimentos contêm flúor. Ainda assim, o que ingerimos não passa em média de 0,3 miligramas de flúor por dia. Então, o conteúdo de flúor na superfície terrestre ele varia de 20 a 500 ppm, ou seja, partes por milhão, aumentando nas camadas mais profundas, podendo chegar até 8.300 partes por milhão, conferindo uma maior concentração de flúor às águas subterrâneas. Sua importância no solo se dá ao fato da incorporação deste elemento aos alimentos, principalmente nas folhas de chá, inhame e mandioca. Os fertilizantes contendo flúor, que varia de 0,58 a 2,43%, aparentemente não influenciam em sua concentração nos vegetais cultivados em solos fertilizados, embora a literatura ela relate mudanças abruptas na concentração de flúor em vegetais. Bom, o flúor, a absorção dele é através do trato gastrointestinal, facilmente absorvido pela parede do estômago e intestino. Com o aumento da acidez, a absorção é mais rápida, é mais efetiva quando ingerido com alimento, porque fica retido por mais tempo. Então, o fluoreto de sódio ele é 100% absorvido pelo organismo. Então, a absorção através da mucosa bucal é insignificante quando comparado à absorção gastrointestinal. Então, na ingestão, o sal de flúor ele é rapidamente veiculado através da corrente sanguínea, ocorrendo uma deposição de íons fluoretos nos tecidos mineralizados, então ossos e dentes, não havendo deposição nos tecidos moles. Então, a parcela não absorvida, ou seja, 90%, é eliminada normalmente pelas vias urinárias, ocorrendo também por meio das fezes, suor e fluidos gengivais. A efetividade do flúor sistêmico se deve à combinação de três fatores: o fortalecimento do esmalte pela redução da sua solubilidade perante o ataque ácido, inibindo a desmineralização, o favorecimento da remineralização e a mudança na ecologia bucal pela diminuição do número e do potencial cariogênico dos micro-organismos. O flúor, de acordo com seu metabolismo, na boca, parte reage com o esmalte dental, porém a maior parte é ingerida.
Uma pequena quantidade é absorvida pela corrente sanguínea da mucosa bucal, há um acúmulo nos ossos e a excreção da parte é feita pelos rins, fezes e suor. Então, seus efeitos benéficos se obtêm aumentando ou favorecendo a remineralização de lesões iniciais da cárie, ou seja, aquelas manchas brancas, desenvolvendo uma maior resistência aos ataques futuros nos locais mais expostos à agressão. Sua ação é preventivo-terapêutica, pois o flúor que interessa para fins de proteção à cárie dental não é aquele incorporado intimamente à estrutura do dente, mas sim o que é incorporado na estrutura mais superficial, sujeito à dinâmica constante de trocas minerais estabelecidas entre a saliva e esmalte dentário. Sendo assim, ele não oferece resistência permanente à cárie, uma vez que as pessoas privadas de exposição do flúor voltam a ter as mesmas chances de desenvolver cárie dental que aquelas nunca expostas. Então, os compostos solúveis de flúor na água e alimentos, quando ingeridos, eles sofrem a dissociação iônica em função do ácido clorídrico produzido no estômago. Então, o íon fluoreto ele é absorvido em sua maior parte pela mucosa estomacal, por intermédio do plasma sanguíneo, o flúor ele circula por todo o organismo. Após 3 horas, 70% é eliminado pela urina, 15% pelas fezes e 5% pelo suor. Apenas 10% do flúor ingerido é assimilado pelo organismo. Então, essa pequena quantidade circula nos fluidos intra e extracelulares, fixando-se nos tecidos duros, nos ossos e dentes em formação. Bom, com relação à toxicidade, a dose certamente letal para o flúor é aquele que apresenta concentração de 32 a 64 miligramas de flúor por quilograma. A dose seguramente tolerada é a que apresenta concentração de flúor de 8 a 16 miligramas de flúor por quilograma. E a dose provavelmente tóxica é aquela que apresenta concentração de 5 miligramas de flúor por quilograma. Então, embora haja consenso da relação existente entre o uso do flúor e a redução de cárie dentária, pode-se afirmar que o flúor é uma substância tóxica quando ingerido em altas doses. Os efeitos, eles desencadeiam distúrbios gástricos reversíveis e redução temporária da capacidade urinária, fluorose dentária ou esquelética e eventualmente até mesmo a morte, uma vez que estão diretamente relacionados à dose, tempo de ingestão e idade. Um requisito importante para o emprego seguro da tecnologia de fluoretação da água de abastecimento é a realização da vigilância sanitária da água, se possível com base no heterocontrole, para que se tenha certeza de que a água tratada distribuída aos domicílios esteja efetivamente fluoretada, conforme recomenda-se a técnica, para que a água não contenha flúor em níveis baixos do necessário para prevenir a cárie, nem que esse teor esteja acima do aceitável em determinada localidade. Então, segundo os pesquisadores brasileiros e internacionais, a fluoretação ela pode reduzir a cárie em até 60%. Contudo, com o advento dos cremes dentais fluoretados, a contribuição relativa atribuível à fluoretação da água ela é menor. Ainda assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, nos países em que a fluoretação é empregada nas estratégias preventivas de saúde pública, essa medida continua sendo a principal responsável pela prevenção da cárie dentária. Então, como intoxicação crônica, nós temos a doença chamada de fluorose, que é uma patologia que afeta os dentes e que se desenvolve durante a sua formação.
Esta afecção, né, é desencadeada pela presença em excesso de fluoreto ou flúor e manifesta-se ao nível do esmalte dentário, na forma de manchas e ou defeitos. Bom, o flúor com relação à sua toxicidade, ele pode apresentar ingestão acidental de grandes quantidades, o que vai levar a problemas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais e cólica, efeitos neurológicos, como parestesia, tetania, depressão do sistema nervoso central, cardiovasculares, pulso fraco, hipotensão, palidez, choque, irregularidade de batimentos cardíacos. E com relação à bioquímica sanguínea, pode apresentar efeitos como acidose, hipocalcemia e hipomagnesemia. Bom, a fluoretação de água é uma tecnologia de saúde pública empregada desde 1945 para prevenção da cárie dentária, que utiliza a água de abastecimento público como veículo para o flúor. Então, a fluoretação das águas é uma tecnologia de saúde pública recomendada pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e por todas as entidades odontológicas e de saúde coletiva do Brasil. Sua utilização nas principais cidades brasileiras vem sendo considerada fator decisivo para o declínio observado na prevalência de cárie nessas localidades. A cárie dentária, ela ainda é um problema de saúde pública em todo o mundo e também no Brasil. Seu tratamento tem custo elevado, acarreta sofrimento e dor ao indivíduo e impacto na qualidade de vida. No Brasil, a cárie atinge de modo desigual pessoas de todas as faixas etárias e níveis econômicos. As medidas de prevenção da doença, que apresentam amplo alcance populacional e que devem ser utilizadas nas estratégias populacionais de saúde pública, envolvem o uso de fluoretos. Estes devem ser adicionados de modo controlado aos dentrífices e à água de abastecimento público. Quando esta for hipofluorada, ou seja, quando os teores naturalmente existentes forem insuficientes para produzir o efeito preventivo. Então, o método ele é econômico e apresenta um baixo custo per capita. O Serviço de Saúde Pública, por exemplo, dos Estados Unidos, calcula que para cada dólar despedido na fluoretação da água, 36 dólares são economizados no tratamento da cárie. Então, o benefício ele atinge toda a população sem distinção de ordem econômica, social ou educacional. Então, durante toda a vida do indivíduo, os fluoretos eles provocam efeitos benéficos à saúde e protegem os dentes contra a cárie. Então, o processo de fluoretação ele consiste na dosagem do iofluoreto na água como coadjuvante no combate à cárie do dente. Ele é uma medida preventiva de comprovada eficácia que reduz a prevalência de cárie dental entre 50% e 65% em populações sob exposição contínua desde o nascimento por um período de aproximadamente 10 anos de ingestão da dose ótima. E é um processo seguro, econômico e adequado. Bom, de acordo com a legislação, com as bases legais, no caso de adição de flúor, processo chamado de fluoretação, os valores recomendados para a concentração de íon fluoreto devem observar a portaria número 635, de 30 de janeiro de 1976, e enfatiza-se que o valor máximo permitido, destacado na portaria do Ministério da Saúde número 2914 de 2011, que dispõe sobre as normas e padrão de potabilidade da água para consumo humano relacionado com os fluoretos, é de, no máximo, 1,5 mg por litro. Bom, com relação à fluoretação da água, o cálculo da concentração em miligramas por litro recomendada de íon fluoreto nas águas de abastecimento público,
ele é obtido por meio da seguinte equação. Então, a concentração de íon fluoreto em miligramas por litro é igual a 22,2 dividido pelo E. O E é 10,3 mais 0,725 vezes T. O T é a média da temperatura máxima diária observada durante um período mínimo de 1 ano, recomendado 5 anos em graus centígrados. Bom, aqui nós temos um quadro referente à relação entre a média das temperaturas máximas diárias do ar e os limites recomendados para a concentração do íon fluoreto na água. Então, por exemplo, aqui, com a média de temperatura máxima diária, quando esse valor da temperatura está entre 26,4 e 32,5 graus Celsius, o valor mínimo de íon fluoreto é de 0,6 miligramas por litro e o valor máximo nessa água com essa temperatura de íon fluoreto é 0,8 miligramas por litro, sendo o valor da concentração ótima de 0,6 miligramas por litro. Então, nas regiões de temperaturas altas são empregadas as menores concentrações de íons fluoretos, enquanto que as concentrações são para as regiões de temperaturas mais baixas. Isso porque a maior ingestão de água dar-se-á nas regiões mais quentes e o inverso nas regiões mais frias. Bom, com relação à fluoretação da água para consumo, enfatiza-se que o valor máximo permitido observado na portaria número 2914 de 2011, que dispõe sobre as normas e padrão de potabilidade da água para consumo humano, em relação aos fluoretos, a concentração máxima, o limite máximo é de 1,5 miligramas por litro. Então, esse valor ele também é recomendado pelos guias de controle da qualidade da água da Organização Pan-Americana de Saúde, desde a edição de 1996. Então, os compostos de flúor comumente utilizados são o fluoreto de cálcio ou fluorita, o fluossilicato de sódio, o fluoreto de sódio e o ácido fluossilícico. Bom, nesse quadro nós podemos observar esses compostos que são recomendados pela portaria número 635 para a fluoretação da água para o consumo humano. Então, nós temos aqui cada composto desse, cada substância e suas características. Lembrando que a porcentagem, por exemplo, de íon fluoreto, quando utiliza-se fluoreto de cálcio, é 48,8%. Já utilizando o fluossilicato de sódio, é 60,7%. O fluoreto de sódio, 42,25%, e o ácido fluossilícico, que é 79,2%. Bom, com relação às tecnologias empregadas atualmente no processo de fluoretação. Então, a implantação da fluoretação, ela poderá ser realizada com os produtos que, em sua seleção, contemplem a eficácia, grau de solubilidade, custo, continuidade de fornecimento pelo fabricante, distância entre a fonte produtora e o consumidor, transporte, estocagem, manuseio do composto e riscos operacionais. Dentre os produtos que se enquadram nessas características, nós temos o ácido fluossilícico e o fluossilicato de sódio. Então, o ácido fluossilícico, ele é um produto da indústria de fertilizantes, é um líquido altamente solúvel e corrosivo, o que dificulta o seu transporte e requer reservatórios apropriados. Todos os recipientes, tubulações e válvulas que estiverem em contato com o ácido, eles devem ser de material plástico, como o PVC, o polietileno, polipropileno, acrílico ou teflon. Os locais de armazenagem devem ser frescos e ventilados por sua natureza tóxica,
pois ao evaporar-se decompõe-se em ácido fluorídrico e tetrafluoreto de silício. Já o fluossilicato de sódio, ele é um produto de natureza tóxica, sólido, na forma de um pó branco brilhante cristalino, que apresenta baixa solubilidade. Por ser corrosivo, como o outro ácido, ele necessita que seus dosadores sejam de PVC, polietileno, polipropileno ou de teflon. Em função de sua baixa solubilidade, utiliza-se solução saturada para fluoretar as águas para consumo humano. Bom, com relação à análise de fluoreto, nós temos diversos métodos que permitem a determinação do íon fluoreto na água. Então, os eletrométricos e os colorimétricos são atualmente considerados os mais satisfatórios. Então, ambos os métodos colorimétricos, eles são aplicáveis a amostras contendo teores de fluoreto que variam de 0,05 a 1,4 miligramas de flúor por litro. Em geral, os métodos colorimétricos, eles estão sujeitos aos mesmos interferentes, variando apenas os graus. Então, nesse quadro, nós temos as substâncias que comumente interferem nos dois métodos. Então, essas interferências, elas não são aditivas. Então, a amostra ela deverá ser previamente destilada quando qualquer substância presente cause interferência, cujo erro seja, por exemplo, de 0,1 miligramas por litro, ou quando houver dúvida no efeito. Então, a destilação ela também é recomendada para as amostras coloridas ou turvas. Algumas vezes pode-se diluir a amostra ou neutralizá-la, quando for o caso, para diminuir os efeitos dos interferentes. Então, o cloro, por exemplo, ele interfere em todos os métodos colorimétricos e deverá ser removido por arsenito de sódio. Nos métodos colorimétricos, volumes e temperaturas são críticos e devem ser medidos com precisão, pois deles dependem os resultados. Então, aqui nós temos as substâncias interferentes e os métodos que são empregados para a determinação dos íons fluoretos e a concentração desses interferentes de cada um, que vai interferir no processo de análise desses íons fluoretos. Então, como substâncias interferentes, nós temos carbonato de cálcio, alumínio, cloreto, ferro, o hexametafosfato, o fosfato e o sulfato. Então, aqui nós temos alguns exemplos de algumas substâncias interferentes nessa análise. Ainda com relação aos métodos de análise, o método colorimétrico de alizarina, por exemplo, baseia-se na reação de cor do zircônio alizarina, que se combinam para formar cromogênio. Então, qualquer fluoreto presente, ele forma um complexo com o zircônio e o remove da reação. Então, baixo conteúdo de flúor, a cor vermelha da laca ela é perfeitamente visível. Então, alta quantidade de flúor, observa-se a cor amarelada da alizarina, não complexada a esse zircônio. O método espectrofotométrico, ele baseia-se em uma reação similar àquela da alizarina com zircônio, utilizando o reagente expandes. As cores produzidas por esta reação envolvem matizes do vermelho. Então, uma das principais vantagens desse método é que a reação é quase instantânea, enquanto que a da alizarina demora para ocorrer. Então, os métodos colorimétrico da alizarina e o espectrofotométrico, eles são particularmente sensíveis às substâncias interferentes, como alumínio, ferro, sulfatos e fosfatos. Bom, com relação à amostragem para a realização dessas análises, a coleta da água para a determinação de fluoreto, ela deve ser preferencialmente em frasco de polietileno ou propileno. Então, a amostra ela deve ser coletada e analisada dentro de um período de 7 dias. Então, nós temos aqui, por exemplo, a análise de fluoreto
e os tipos de mananciais, sejam eles subterrâneo, superficial, subterrâneo, nós temos a quantidade, a frequência, o número de amostras, seria de 1, e a frequência, por exemplo, 2 vezes por semana, a cada 2 horas ou 2 vezes por semana. Essas foram algumas referências utilizadas na aula de hoje que vocês podem estar utilizando nas pesquisas de vocês.